Estamos ao vivo para essa live super especial que foi feita a convite, que é sobre nutrição canábica, um tema bem polêmico, bem quente, bem importante e que eu tô abrindo aqui, vão ter várias pessoas participando, que foi a convite da Fran, que é da página Fibrocannabis, movimento, né, Fibrocannabis. Então, bom, boa noite para quem está chegando aí, para quem está entrando. Vou deixar salvo aqui depois para vocês poderem reassistir. E contextualizando com mais detalhes, de uns tempos para cá eu comecei a falar um pouco sobre cannabis, né? Uma coisa que eu já... Ah, Lani, legal, tá se preparando para fazer o uso. Um tipo de tratamento que já está presente na minha vida há alguns anos, mas que eu não falava muito aqui, porque ele tem as suas particularidades, tem os seus preconceitos. Mas de uns tempos pra cá, né, desde que a Anvisa também liberou o canabidiol, tirou da lista de substâncias proibidas, isso tudo começou a vir à tona, as pessoas estão procurando muito o tratamento com cannabis, só que ao mesmo tempo falta muita informação sobre o tema, certo? E aí eu comecei a conversar com o pessoal que está aí à frente desse movimento, né? Porque aqui eu falo de fibromialgia, abordo às vezes alguns aspectos assim de tratamentos, mas tem pessoas aí na linha de frente que estão né, muito envolvidas com o movimento da cannabis medicinal. E uma delas é a Fran, que tem essa página Fibrocannabis, desse movimento, e que está com várias iniciativas muito legais aí para apoiar esse movimento, né, para contribuir com informação que falta muito, né? Então, várias vezes eu... inclusive a Lene tá falando aqui que a Anvisa queria fechar a Abrace, né? Rolou toda essa história aí. Então, assim, é um movimento que precisa muito de apoio, porque falta muita informação e tem muito preconceito. O mundo inteiro está avançando nesse sentido, no Brasil também, só que em passinhos lentos, né? Então, essas iniciativas são muito importantes, porque quando eu falo aqui, por exemplo, da cannabis, eu recebo uma chuva de direct, de pessoas, eu quero, onde que compra, como que é. E é uma coisa que a gente precisa se informar um pouco melhor, né? Antes de sair por aí, vamos sair comprando, vamos, sei lá, sem nem saber o que que é, né? Deixa eu ver se as pessoas que vão entrar, porque nós teremos convidados. Acho que o Dr. João já está aqui. A gente vai ter 4 pessoas na live, então vai ser uma experiência nova aqui para mim de ter, né, a live compartilhada com 4 pessoas. Uma delas é a doutora Andreia, que é uma nutricionista canábica, que está aí também envolvida com esse curso de nutrição canábica, super legal, junto com a Fran. Tá. Doutora Andréia, então, João, mandem um convite para mim, para eu poder aceitar aqui. Vou ver se eu consigo achar vocês, peraí. É que tem muita gente. O Dr. João, que é um médico prescritor de cannabis. E também a gente vai ter, muito chique, muito acessível, tradução em Libras. E aí vai entrar a Aline e o Felipe, que são tradutores. Deixa eu convidar aqui as pessoas. Vamos ver como que é isso. Cadê a doutora Andréia? Não estou achando ela. Aqui na lista. Deixa eu ver. Tá no perfil Fibrocannabis. Entendi, tá bom. Então eu vou te convidar aqui. Tá dando um... Sabe o que tá dando? No Fibrocannabis não tá entrando porque parece que a versão não tá atualizada do Instagram, do aplicativo aí. Tá atualizada? Eu vou chamar o Dr. João enquanto isso. Não sei se é a Andrea já que tá aí, né, no Fibrocannabis, provavelmente. Mas eu acho que o aplicativo tá me dando um aviso aqui que você não pode participar porque o aplicativo tá na versão anterior. Ainda teria que atualizar. Vamos convidar o Dr. João, então. Me avisa, tá, Andrea?
Deixa eu ver se o pessoal os tradutores já a Aline já tá aqui. Então, vou só esperar, gente, pra ver se o que acontece aí, tá bom? Com a doutora Andréia. Então, eu vou falar mais um pouquinho aí da... Acho que eu vou chamar o doutor João, né? Pra ele já ir conversando comigo. Então, assim, a Fran tá também envolvida com esse movimento da nutrição canábica, porque aí as pessoas pensam em cannabis e pensam muito em fumar, em droga, né, tal, ou até no famoso agora. Mas existem várias outras formas de aproveitar esses benefícios, né, do... Ai, o doutor João entrou. Olá, Olá, boa tudo noite, bem? Boa Lívia. noite. Prazer estar falando com você. É a primeira vez que a gente se fala, né? Uhum, prazer, estamos nos conhecendo ao vivo. Um prazer. E aí, Deixa eu só então tem que arrumar aqui. esperar se a doutora. Nós vamos esperar a Ah, doutora Andréia, né? Mas a gente pode. Ah, e tem o tradutor que vai entrar, né? Que agora todos os nossos projetos, todos eles uhum, acompanham uma tradução de Libras para ficar uhum, acessível ao público surdo, né? Surdo com deficiências uhum, muito legal. auditivas. E vai ser interessante que a gente vai poder falar de um assunto que até esse tema do curso ele é um pouco controverso, né? A nutrição canábica, quando a gente fala sobre isso, fica parecendo um pouco a respeito de a relação disso verdadeira é a nutrição da planta, é um assunto de agricultura, né? Mas a gente trouxe esse. Ah, doutora Andréia, tudo jóia? Agora eu vou colocar ali. Acho que deu tudo certo. É a primeira vez que eu tô fazendo essa live também de 4 pessoas. Uma nova É também experiência. novidade para nós. Boa noite, Oi, Aline. Olá, boa tudo bem? noite. Então vamos Pode lá. continuar. Bem, Tudo ótimo. Então, André, eu estava falando a respeito do nosso curso de nutrição, né? Que a gente tem uma abordagem, Lívia, que é uma abordagem dupla, porque a gente vai falar tanto da nutrição que a cannabis oferece, quais são as propriedades nutricionais dessa planta, da semente, dos brotos, das flores, né? Não só os fitocannabinoides, não só os elementos que atuam sobre o nosso corpo de forma ativa, mas também a respeito dos aminoácidos, das proteínas, das fibras, Hum, qual que são esses fatores nutricionais, quanto de proteína você tem em 100 gramas de semente de cannabis, quais são os óleos essenciais que você tem ali, quais são os terpenos. Então, são uma série de compostos que a uhum, gente tem na cannabis que a gente trouxe isso como um tema conhecido, que a gente relacionou com a nutrição canábica. Mas também tem a questão de como nutrir o seu sistema endocannabinoide, né? Que aí não é só uhum, com a cannabis, você tem diversas dietas, alimentações, alimentos funcionais, tinturas, várias coisas uhum. que simulam também a cannabis e que também alteram o sistema canabinoide, né? E é interessante que esse Muito curso vai abordar legal. isso das duas formas, não só a terapia medicamentosa, mas também os Uhum, alimentos que estão na cozinha, que a gente tem acesso, que também podem atuar uhum, no sistema canabinoide e, consequentemente, na dor crônica. uhum. Não, isso é muito interessante, né? Porque as pessoas, como eu estava falando, estão com uma sede, assim, de, ai, eu quero cannabis, eu quero tratamento, eu quero óleo, só que às vezes fica um pouco restrito, né? Nesse, eu quero óleo, eu quero aquilo. E aí descobrir tudo isso, né? Um processo educativo muito extenso de, nossa, como que leva essa informação para uma população que antes achava que era um crime, que era droga, né? Que ia viciar. E como que a gente faz essa Uhum. transição para um momento onde as pessoas podem usufruir disso, né, em casa, com tratamentos mais acessíveis até, né, muitas vezes. Bem legal. E aí, a doutora Andréia, também estamos nos conhecendo agora. para falar, Ih, falar com tá travando, né? O Eu acho áudio? que tá Você tem cortando. fone? Eita, tô sem fone.
Eu acho que tá picando porque como são várias pessoas, um som corta o outro, sabe? Acho que precisa de Pode ser. fone. Não tenho certeza. Vamos ver, vamos aguardar. É. Mas me conta um pouco da sua história, Lívia. Eu não a conheço, assim, eu só pelo Instagram que eu fui acompanhando. Uhum. Então, eu tenho uma história aí com a fibromialgia, né? Que eu tenho dor crônica desde a infância. Então, sempre tive dor, sempre foi uma, assim, dor de crescimento, dor daquilo. Sempre várias hipóteses para as dores. E aí, quando eu estava na faculdade, assim, entrando na idade adulta, aí 20 e poucos anos, eu comecei a ter sintomas muito intensos. E aí, entre idas e vindas, eu trabalhava na indústria farmacêutica, né? Porque eu sou farmacêutica de formação. Hum. E aí eu trabalhava com pregabalina. E foi nos relatos dos pacientes que eu comecei a identificar que eu tinha fibromialgia. Então foi graças à indústria farmacêutica que eu pude sair da indústria farmacêutica e ir para um tratamento mais natural. E aí, desde então, né, nessa busca por informação e tal, eu comecei a criei o projeto para começar a compartilhar um pouco dessas informações, né, porque dor crônica é uma coisa bem complexa, fibromialgia é uma coisa bem desconhecida, assim, né, hoje em dia tem mais informação, mas na época era pior. E aí eu fiquei com vontade de compartilhar, criei o projeto e até hoje estou aí compartilhando informações sobre fibromialgia, estou fazendo um doutorado também, fui me especializando, né, para poder falar com mais propriedade também. E a própria fibromialgia, ela tem um histórico até um pouco sombrio, porque a gente sabe que há 20 anos atrás, a fibromialgia ela era diagnosticada dentro de um consultório psiquiátrico, né? Então era considerado uma doença de cunho psicológico, de cunho psiquiátrico, de emocional. Tem tudo a ver, existe essa relação, mas não é a origem dessa patologia, tanto que atualmente, aqui no Brasil, a fibromialgia ela é tratada no consultório de reumatologia, né? E eu gosto muito, eu atendo muito pacientes com portadores de fibromialgia, Lívia, vira uma surpresa para eles quando eu falo que fora do Brasil, por exemplo, no Canadá, onde os estudos com a cannabis são mais avançados, com o sistema canabinoide, hoje a fibromialgia não tem uma abordagem reumatológica mais, né? Hoje a gente já tem alguns trabalhos demonstrando a relação com o sistema canabinoide, a deficiência desse sistema, né, da anandamida, que é o principal combustível do sistema canabinoide, é o irmão gêmeo do THC, né? Então essas deficiências, elas não podem ser tratadas com antidepressivos, não devem ser tratadas com analgésicos, com anti-inflamatórios. E os pacientes no Brasil, portadores de fibromialgia, na sua maioria das vezes, estão fazendo uso de derivados de opioides, estão correndo risco devido às doses altas desses derivados da morfina, quando a gente sabe que muitos deles usam doses que tiraria dor de quem tomou um tiro na guerra, mas não tira a dor daquele portador de fibromialgia. E é um limite muito, muito íntimo entre a dose e a dose letal, né, desses medicamentos. Então, são pacientes que eles ficavam há muito tempo à mercê de tratamentos convencionais que não ajudavam. Então, quando a gente escuta alguns relatos de alguns pacientes que fazem o uso do óleo da cannabis para a fibromialgia, a gente se depara com histórias incríveis de às vezes, até a gente achar assim, não, é meio miraculoso, meio milagre, mas não é. É porque pela primeira vez aquele indivíduo ele está tomando o medicamento correto, direcionado para aquela patologia. Então hoje, eu não sei se você sabe, provavelmente o próximo CID, que é o Código Internacional de Doenças, ele vai vir com uma patologia nova, vai ser reconhecida agora, que é a síndrome da deficiência clínica endocannabinoide. E dentre as patologias dessa síndrome, nós temos a fibromialgia, a enxaqueca e a síndrome do intestino irritável. É uma tríade de doenças que estão relacionadas com a deficiência do sistema canabinoide.
Nossa, é muito interessante isso, né? Eu tenho conversado com muitas pessoas assim sobre isso, porque eu comecei a divulgar algumas coisas sobre cannabis, e aí uma chuva de perguntas, né? De pessoas falando que estão fazendo tratamento, que estão tendo muito resultado e tudo, só que isso demanda outros acompanhamentos juntos, né? Não basta assim, deixa eu comprar qualquer produto aqui, que eu também nem sei de onde vem, sem acompanhamento e também não sabe a dose e não faz outras coisas juntos, né? Eu estava conversando uma vez com a doutora Marina, não sei se acho que vocês conhecem ela, né? Que faz Sim. modulação do sistema endocannabinoide. Ela está até com A gente, vocês, né, no a projeto. gente é uma equipe, nós três, eu, a Andréia e a doutora Marina. Ah, gente, então é de vocês que ela falou quando a gente estava na Sim, live. Ah, Isso agora eu mesmo. liguei os exato. pontos. Que a Eu gente não, chama de não tinha se IMO Goiânia, é o ligado. Instituto de Medicina Orgânica, mas a doutora Marina Ah, faz parte junto com a gente. nossa, incrível. Então, e eu fiz uma live com ela, a gente estava falando sobre essas coisas, né, que também eu não super conheço, de como você modula também, né, esse sistema para favorecer ou a absorção da cannabis, ou para também apoiar e estimular esse sistema sem o uso de medicação, né? Então, nossa, eu achei muito incrível, assim, porque também eu uso algumas coisas de cannabis há um tempo, mas esse universo todo é muito novo, assim, para mim, nessa complexidade, né, da nutrição e dessa modulação não medicamentosa. E aí É, eu estou achando tudo muito legal e uma possibilidade, né, para os pacientes, porque é isso que você estava falando. As pessoas estão usando medicamento, não está tendo efeito, algumas têm, mas a maioria não tem um grande benefício, tem muito efeito colateral. E eu sempre pensei isso, que assim, você ficar agindo, né, nos sintomas e não nas origens, tem prazo limitado, porque seu corpo se é adapta, você verdade. perde eficácia. E até essas coisas que vêm mostrando benefício na fibromialgia, atividade física, uma mudança alimentar, que eu sempre falo, né? Mudança alimentar, exercício e terapia. São coisas que modulam nossos sistemas todos, né? Fazem a gente ficar mais saudável como um todo. Verdade. Por isso a E importância agora, da gente aliar, né, essas terapias com a doutora Andréia, que é tão importante Uhum. assim, esse conhecimento da nutrição aplicada na nossa prática clínica, né? Sim. Acho que agora hein? foi, hein, Agora André? dá, né? Estamos Deu. ouvindo. Então, gente, deixa eu me apresentar então, né? Eu sou Andréa Barros, eu sou nutricionista clínica, também sou especialista em oncologia, nutrição oncológica, e sou doutora em terapia intensiva, né? E aí trabalho com telemedicina, com a IMO, né? Instituto de Medicina Orgânica, doutor João Normand, doutora Marina, né? Que maravilhosa. E aí, na verdade, assim, eu descobri a cannabis por um acaso. Eu fui assistir uma palestra de oncologia e nutrição oncológica com um médico de Portugal, e ele falou dos alimentos com cannabis. E aí eu fui pesquisar o que era cannabis e eu vi que era maconha. E aí eu passei a pesquisar muitas coisas, aí encontrei a Ágape antes de encontrar Felipe, né? E aí eu comecei a conversar, mandar mensagens para a Ágape, e aí o doutor João lá do outro lado conversou comigo, a gente ficou conversando sobre... E aí ele falou sobre Felipe, sobre alguns pacientes, e a gente começou a falar sobre modulação intestinal, e aí foi, e aí estamos até hoje, eu digo que eu descobri, ele acabou me descobrindo também, né? E eu não esqueço mais do doutor João falando o seguinte: André, o que foi que você fez com o Felipe e com o seu que eles melhoraram, né? E aí eu fui falar da questão da modulação, porque eu já fazia isso com meus pacientes de oncológicos. Né? E qualquer paciente que tem qualquer tipo de conduta nutricional, a gente utiliza de acordo com a patologia. E sabendo que dentro da nutrição, qualquer tipo de patologia, qualquer tipo de tratamento, até para ele aderir, qualquer tipo de tratamento, ele precisa estar com modulação intestinal ok, senão ele não adere. Não adere a nenhum tipo de medicamento, a nenhum tipo de tratamento. E aí, assim, eu usei essas condutas e fui alinhando com a literatura. Aí, doutor João foi enviando para mim a literatura, a gente foi linkando os assuntos, e aí a gente começou a identificar que tudo era uma conexão entre a questão da microbiota
e o cérebro. E para tudo ficar legal, assim, a gente precisa, para poder ter a pega do óleo, era necessário a gente aliar a nutrição. E realmente existem alimentos que são alergênicos, existem alimentos inflamatórios. E nesse contexto do tratamento, esses tipos de alimentos eles podem atrapalhar a qualidade de vida do indivíduo que estiver fazendo tratamento. E aí, fora isso, eu fui descobrindo muitas coisas, né? Descobri o sistema endocannabinoide com o Dr. João Noronha, que eu não conhecia. E aí, assim, eu comecei a colocar em prática com os pacientes e hoje a gente vê, assim, muito progresso, né, com o tratamento desses pacientes. E aí eu vejo que tem muitos profissionais de saúde que não sabem realmente como lidar quando um paciente ele usa cannabis medicinal e às vezes ele diz que não está, eu não estou me dando com óleo, então não estou me dando com esse tratamento de cannabis. E aí, na verdade, não é o óleo em si, não é o tipo de óleo, às vezes o paciente ele não está preparado para receber aquele óleo. Depende muito da saúde mental, depende do tipo de alimentação que ele consome, do estilo de vida. Então, é preciso trabalhar com esse paciente de forma multidisciplinar, utilizando outros profissionais de saúde para poder o paciente ele ter uma melhor qualidade de vida. Aí, bem nesse sentido. E a fibromialgia, eu já tratava antes de pacientes com fibromialgia sem cannabis, só com alimentação. Coincidentemente, eu já tinha pacientes que tinham fibromialgia. E aí, eu li algumas coisas sobre fibromialgia para poder tratar esses pacientes. São funcionários que trabalham lá comigo, geralmente idosos, né? E aí, esses pacientes, eles têm deficiência de colágeno. E a gente estimulando a quantidade de proteína de acordo com o quilo de peso e estimulando o colágeno nesse paciente através da alimentação, ele melhora a dor, retirando alguns alimentos que são inflamatórios e acrescentando alguns alimentos que são ricos em colágeno, ou então o paciente ele melhora a questão da dor, né? Não, e a cannabis ela é comitante com tudo isso. A cannabis junto com a mudança alimentar, o paciente de fibromialgia melhora bastante. Bem legal. Deixa eu fazer a troca dos intérpretes só. A Aline vai sair, aí o Felipe. Você fecha, Aline? Que eu não sei como que eu te tiro aqui. Deixa eu adicionar agora o Felipe. É Felipe, né? Felipe. Você manda a solicitação aí? Felipe, que tem muita gente, eu não estou achando na lista. Deixa eu ver se eu acho. Felipe tá aí? Da Felipe. Aí, eu não tô te achando lá. Agora você mandou o comentário. Pode É mandar o a Rasta solicitação. Teles. Aham. É o Rasta Teles, tá como é o nome dele. Eu não tava achando. Porque tem muita gente, mas agora no comentário eu consigo clicar. Aí, Aí, valeu. Então, bem legal tudo isso, né, que a doutora Andréia estava falando, porque a alimentação, assim, é uma das coisas que eu defendo muito na fibromialgia, na dor crônica como um todo, né, mas eu acabo falando mais de fibromialgia, porque são recursos também que a pessoa tem de mais autonomia, né, para se cuidar. E a gente tem um sistema de saúde, assim, uma cultura em saúde que é muito passiva, né, que é muito dependente de medicamento, de médico, e com a nutrição, eu acho que as pessoas elas vão tendo uma percepção maior sobre o corpo, elas vão entendendo, né, conseguindo fazer essas escolhas para se cuidar melhor. E aí, E uma coisa interessante, Lívia, é que eu percebo que quem tem fibromialgia, ele tem uma dificuldade em fazer exercício físico. Então, assim, às vezes, eu percebo que alguns pacientes que eu tenho que têm fibromialgia, eles, quando começam a fazer exercício físico, a dor exacerba e eles pioram da dor. Então, assim, é realmente preciso um profissional de saúde que saiba
como lidar com esse paciente que tem fibromialgia, né? Existem alguns exercícios específicos. E aí, utilizar também outros métodos, né? Acupuntura, aromaterapia. E ver também que tipo de alimentação está sendo feito e também a dosagem da cannabis, né? Assim, não é só você tomar o óleo e acabou, não. Tem que fazer um acompanhamento nutricional como a gente faz, né, doutor Normanha? A gente acompanha esse paciente gradativamente, porque para poder a gente entender até que limiar ele vai chegar, que ele tem um limiar e a gente só vai descobrir isso e às vezes é necessário outros profissionais de saúde para a gente poder alinhar esse paciente e ele ter uma melhor qualidade de vida nesse contexto. Então, assim, eu acho importante a gente frisar a questão do exercício físico, nessa parte do paciente fixar a sua massa magra. Assim, às vezes eu pego um paciente que ele consome, às vezes, assim, na média, eu já fiz uns cálculos dos pacientes que eu tenho de fibromialgia, ele consome 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. Então, o ideal para quem tem fibromialgia, ou quem tem com mulheres acima de 35 anos, porque existem homens que também têm fibromialgia, é consumir 1,2 gramas de proteína por quilo de peso, proteína de qualidade, né? E aí, às vezes, o paciente ele não consome, e isso acaba, o paciente tem um desfecho ruim lá no final. Esse acúmulo de não consumo de proteína diária de 1,2 gramas por quilo de peso não vai ajudar ele a fabricar colágeno. Tem a questão também de alguns minerais, né? E algumas vitaminas que estão abaixo do ideal, que o paciente tem que repor. Se ele não tiver, também tem a questão da serotonina, se tiver muito baixa. Tem outros fatores que têm que ser avaliados com exames laboratoriais, né? Então, assim, a gente tem que estar atento a isso. Por isso que é importante a gente fazer esse link, o médico conversar com a nutrição e conversar com os profissionais para a gente poder alinhar esse paciente e organizar o metabolismo para poder ele conseguir absorver algo que ele já não absorvia a vida inteira, né? Tipo, e considerar o tipo de trabalho que o indivíduo faz, o estilo de vida que ele leva e essa mudança repentina, que tem que ser gradativa. Você não pode simplesmente mudar um hábito alimentar que a vida inteira a pessoa comeu. Então, assim, é mudança de estilo de vida mesmo, mas isso tem que ser gradativo. E o paciente ele vai querer desistir, não é simplesmente um remédio que você toma, a dor vai embora e a dor vem, você toma e vai embora, não. É um tratamento. Você vai sensibilizar, né, o seu corpo, e o corpo é adaptável para o ruim e para o bom também. Então, se você melhora a qualidade de vida da sua vida com mudança de exercício físico, com mudança alimentar, com hidratação, com saúde mental, né? Uma coisa que eu gosto muito é que o Dr. João fala que até as pessoas tóxicas a gente tem que se desapegar, né? Até situações tóxicas também. Então, assim, tudo isso a gente tem que levar em consideração, porque o nosso corpo responde. O nosso corpo fala quando a gente tem hipovitaminose, quando a gente tem hipervitaminose, quando a gente come mal, quando a gente está numa situação crítica, né? Psicológica. Então, o nosso corpo responde, né? E quem é fibromialgia exacerba muito mais e responde como? Com dor, né? Então, assim, a gente tem que realmente levar em consideração e trabalhar de forma multidisciplinar e estimular os profissionais de saúde a entender esse lado também, né? Ele receber um paciente assim, verificar que ele precisa de outros profissionais de saúde para poder ele sair daquele contexto e alinhar esse tipo de limiar de óleo e o tipo de óleo que ele utiliza, de onde vem, como é que ele recebe, onde ele compra, como é que ele faz. Então, assim, tudo isso a gente faz esse acompanhamento bem regrado, né? E de longo prazo, para que ele tenha uma melhor qualidade de vida. Conta um pouco, assim, de como que é o trabalho de vocês, né, com os pacientes que vocês atendem, como que isso funciona e também depois de como que surgiu a ideia do curso, né, assim, como que vocês construíram essa trajetória aí, que eu tô curiosa. Então, começa aí, doutor João, que eu complemento. Não, em relação a essa terapia que a gente resolveu integrar, né?
Quando eu comecei o tratamento com a cannabis, comecei com uma associação, que é uma associação de Goiás, a Ágape. Então eu fiz parte dela, a gente fez atendimentos filantrópicos e a gente atingiu um grande número de pacientes, né? A Ágape, ela chegou a atender em torno de 140 pacientes e produzindo o próprio óleo para eles, né? Era uma produção própria. E a partir dali eu comecei a aprender um pouco e foi nesse cenário que o Curando Ivo apareceu, o Felipe, né? Eu conheci, comecei a tratar ele com óleo. Apesar dele ter tido muitos benefícios no começo, ele tinha muitas oscilações, né? Então ele tinha momentos maus, momentos melhores. Então ele passava por uma fase e o que chamava muita atenção da gente era a perda de peso dos dois, né? E a André, ela veio me mostrar a importância, não só daquilo que a gente já ouvia falar, que a gente já conhece, mas na prática eu consegui observar como que a terapia nutricional, a melhora da ingestão calórica, da ingestão proteica, o equilíbrio da microbiota intestinal, o quanto isso ajudava o tratamento e o quanto isso favorecia o tratamento, porque os pacientes acabam que utilizavam menores doses do óleo. Então, eu costumo falar assim para o paciente, é uma analogia que eu faço. Você tem uma garrafa, que é o seu sistema canabinoide, ele está vazando, e você não adianta encher aquela garrafa com cannabis, não adianta você suprir o seu sistema canabinoide se ele está progressivamente perdendo a sua força. Então, a cannabis ela ajuda, principalmente no que a doutora Andréa estava falando, que é um dos empecilhos do paciente com fibromialgia de procurar atividade física, porque além deles às vezes piorarem os sintomas, eles não têm motivação para isso. São pacientes desmotivados e que não recompensam, quando praticam algum tipo de atividade, eles não são recompensados como a gente. Então, a gente, quando montou o Instituto de Medicina Orgânica, a gente quis aliar a parte da nutrição, a parte da fisioterapia, que a doutora Marina faz incrivelmente, é uma especialista em dor crônica, e ela vem com um pacote extra, que ela é naturóloga, então ela aplica acupuntura, eletroacupuntura, a cromoterapia, laser terapia, a óleos essenciais, a massagem com óleos essenciais, a aromoterapia. Então a gente alia o tratamento com a cannabis, a gente pensa que a cannabis ela é um paliativo, ela não é o que vai tratar efetivamente os sintomas, ela vai aliviar esse processo, vai trazer mais motivação para esse paciente, não só da fibromialgia, para todos aqueles que cursam com problemas do sistema canabinoide. E aí, a partir dessa tríade que envolve a melhora da dieta e da nutrição, com a melhora da saúde psicossocial, do bem-estar da saúde mental, junto com a cannabis, a gente acredita que seja a melhor forma, a eficácia mais... Nós vamos ter maiores eficácias aliando essas terapias em conjunto. Em relação ao curso, eu vou deixar a doutora Andréa falar, porque, na verdade, o curso é um projeto dela com a Fran, da Fibrocannabis, e aí eu vou deixar ela falar, que ela vai explicar melhor. Tá bom. Pronto. Em relação ao curso, assim, na verdade, o projeto foi todo. Eu tinha a ideia, uma ideia de fazer um curso, e Fran já tinha um pronto, na verdade, né? E a gente, meio que, o projeto é de Fran. E o meu eu tinha vontade, na verdade, tinha algumas ideias e a gente foi aprimorando com o tempo. Então, assim, há um tempo eu tinha várias ideias e a gente começou querendo melhorar essa questão do saber de alguns profissionais de saúde. Então, assim, a gente percebeu e a gente percebe todos os dias que outros pacientes que chegam para a gente, eles já vêm de vários, né, de vários outros profissionais de saúde. Então, assim, eu atendi vários pacientes que já vinham de médicos, já vinham de outros médicos também, e eles acabam agregando a IMO, né, alguns médicos que são prescritores, e fazendo tratamento com a nutrição aplicada ao sistema endocannabinoide, com a doutora Marina. Então, a gente percebeu que a gente tem pouco profissional de saúde com um conhecimento assim, bem escasso. E a gente quer proporcionar esse saber para os profissionais de saúde. Então, assim, na verdade, esse curso ele é para
E ele pode abranger tantos outros profissionais de saúde como outras pessoas interessadas, tipo advogado também pode fazer. Até outras áreas, gastronomia, que a gente pode fazer esse contexto de passar informação de qualidade, né? E abranger essa questão da área, né, que é nova. Assim, você vê alguns cursos surgindo, mas mesmo assim ainda na parte nutricional vai ser pioneira. Assim, você não encontra nenhum tipo de curso que seja voltado à terapia canabinoide e tenha nutrição. Eles realmente citam uma coisa ou outra, mas assim, esses embasamentos científicos, eles são, a gente tem que linkar as informações e falar um pouco da prática que a gente tem, que a gente já tem há mais de um ano que a gente trabalha com esses pacientes, a gente vê a eficácia e a gente vai aprimorando de acordo com o tempo, né? E a gente vai mesclando nossos conhecimentos com as coisas que vão surgindo, né? Como essa novidade que o Dr. João falou, do CID que vai adentrar e que vai ser possível colocar um CID novo, que não tem. Então, assim, módulos em alguns cursos de medicina que não tinha nada. O sistema endocannabinoide, muita gente não sabe que existe. Então, essa informação é primordial e o pioneirismo é falar da nutrição aliada à terapia canabinoide. Então, assim, nós seremos pioneiros nisso e através daí a gente vai gerar outros formadores para poder a gente multiplicar essa vasta área, né, de saúde com outros profissionais sabendo que existe essa dinâmica para melhorar a qualidade de vida do paciente. Agregar, né? Bem legal. Agregar o conhecimento. Eu acho que tem bastante paciente aqui assistindo. E aí, se vocês puderem contar um pouco, assim, né, como que funciona isso na prática? Tem gente perguntando aqui o que é, afinal, essa nutrição canábica. O Dr. João tinha falado um pouco no começo, mas acho que o pessoal ainda não tinha entrado, né? Contar um pouco mais como que é isso, como que isso de fato ajuda os pacientes, né? Que tipos de doenças, como que pode atuar. Eu acho que vocês sabem dizer melhor que eu. Então, o médico prescritor, ele entra dependendo do tipo de patologia, né? O médico, ele vai entrar com as doses. E aí, eu vou entrar com a parte nutricional, vou analisar qual o objetivo principal que o paciente, ele quer melhorar. Às vezes é uma constipação, é uma diarreia, é uma oscilação, tem pacientes que ora fica com diarreia, ora fica constipado, refluxo, alguns problemas de pele, porque existe a desbiose, que ela pode ser interna e ela pode ser de pele também. E tem a questão do sono, que o paciente ele tem duas coisas que chegam para mim é mais melhorar a questão da dor, que o óleo ele faz isso, mas o alimento ele melhora essa questão da dor. Tem a questão da constipação, tem muitos pacientes que sofrem a vida inteira com constipação. Tem a questão das intolerâncias alimentares, que elas foram adquiridas com o tempo. E tem a questão também de você fazer uma reeducação alimentar, às vezes perda de peso, às vezes um ganho de peso, o paciente está muito caquético. Então, tem várias situações que a gente pode ajustar. E aí, nesse contexto, eu vou analisar o tipo de alimentação que consome, respeitando a parte cultural, a parte religiosa, a gente respeita a questão da classe social do paciente. Então, a gente vai analisar tudo isso, ver os exames laboratoriais, verificar se tem alguma hiper ou hipovitaminose. E aí, vou fazendo os ajustes de acordo com o que o paciente ele necessita, né? E aí, a gente vai alinhando com outros profissionais de saúde, se necessitar de um fonoaudiólogo. A fisioterapia, a aromaterapia, assim, é sempre bem-vinda. Eu faço questão que o paciente ele faça esse trabalho junto com a aromaterapia também. Eu acho que meus pacientes eles evoluem mais. E aí a gente vai alinhando. Ele vai adequando o óleo junto com o médico prescritor. Eu vou ajustando a parte alimentar de acordo com o metabolismo interno. E a gente vai vendo as modificações e a melhora desse paciente e vai adequando de acordo com as melhoras. E às vezes o paciente ele chega com um objetivo principal. E aí, através desse objetivo principal, ele ajusta outros que já fazia parte da vida, né?
aquela questão da constipação, é normal, eu sou constipada assim mesmo. Não é normal você ser constipado. Isso não é normal. Não é normal você comer um alimento e você se sentir mal. Então, assim, seu corpo ele já está sendo danificado já há um tempo. Então, assim, a gente pode reabilitar o metabolismo com a alimentação. Então, assim, o indivíduo ele é muito diferente. Não existe dose, fórmula de bolso, nem dose para paciente. Tem alguns pacientes que eu uso alguns protocolos iguais para microbiota, para poder fazer a melhora da flora intestinal. Mas tem pacientes que são bem específicos. Tem microbiota específica, simbióticos só para psoríase, tem simbióticos específicos para diabetes, tem simbióticos específicos para colesterol. Então, assim, eu vou modulando esse paciente de acordo com o tipo de patologia e comorbidade que ele tem. E aí a gente vai ajustando e eu vou alinhando com o médico prescritor e com os outros profissionais de saúde. Que seja um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, um psicólogo, terapia ocupacional. É de extrema importância também o psicólogo nesse contexto. Às vezes, porque aí, às vezes, está embutido alguma compulsão alimentar, né? A gente encontra nesse contexto também, porque quando mexe na alimentação e é uma coisa que carrega a vida inteira, é bem difícil e às vezes o paciente ele pode desenvolver uma compulsão alimentar ou às vezes ele já tem embutido e a gente acaba descobrindo. E aí a gente também tem que tratar isso com psicologia. E aí é nesse contexto que entram os outros profissionais de saúde, sabe? É mais ou menos assim. Espero que tenha respondido. Qualquer coisa me pergunta, assim, uma coisa bem específica que aí eu vou desenrolar. Sim. Deixa eu trocar o intérprete aqui. O Felipe vai sair. E aí a gente coloca a Aline. Você pode sair, Felipe, para eu poder colocar ela? Por favor. Aí. Vamos adicionar a Aline, já está aqui no esquema. Agora já estou pegando o jeito. É bem legal, acho que perguntaram assim, né, se é essa modulação para melhorar a absorção do tratamento com cannabis e também, pelo que estou entendendo, mudanças de hábito que também vão favorecer o nosso sistema endocannabinoide, que não necessariamente vai precisar suprir com, né, um medicamento à base de cannabis, às vezes você estimula o seu próprio corpo, até porque, como o Dr. João falou, se você coloca cannabis e você está tendo um vazamento ali, se você está tendo uma perda ou aquilo não está funcionando, não vai adiantar. Né? Exatamente. E aí, Uma coisa que me atentou muito assim no começo a respeito da microbiota intestinal e da qualidade do intestino, nós temos na área da pesquisa da cannabis, do sistema canabinoide, um cientista americano que ele chama Ethan Russo. Ele é um neurologista e ele é um cientista. Ele talvez seja a pessoa que mais entende de sistema endocannabinoide na parte neurológica, na aplicação da terapia, na aplicação clínica mesmo. E o que ele disse para a gente há um tempo atrás, né, num dos trabalhos dele? Ele informou para a gente que algumas doenças do nosso meio, principalmente algumas que a gente não sabe a causa, a gente na medicina não tem um tratamento eficaz, e em geral são patologias que se beneficiam com a cannabis. Todas essas patologias, elas têm uma relação muito grande com o nosso estilo de vida. E ele fez uma relação muito interessante que ele encontrou tanto no Alzheimer quanto em alguns pacientes com Parkinson, algumas bactérias provenientes do intestino alocadas no cérebro, né? A partir daquele momento, eles começaram a entender que a desbiose intestinal, a desregulação das bactérias que a gente tem no nosso intestino, ela poderia gerar inúmeras doenças nos nossos meios que a gente ainda não tinha uma definição clara para isso. E ele fez uma relação muito interessante, que eu gosto de falar, que é a respeito da espinha. Olha que coisa interessante. Populações que têm espinha também possuem o Alzheimer incidente na sua área.
populações que não têm espinha não possuem uma incidência dessas doenças crônicas degenerativas. O que ele quis dizer? Eu não sei se os ouvintes sabem, mas a espinha, a acne, ela é uma bactéria e ela é proveniente de uma disbiose intestinal. É uma bactéria que vive no nosso intestino, que de acordo com a sua superpopulação, ela vai se alojar na nossa pele. Incrivelmente, essas populações que a gente tem essas doenças também possuem as doenças crônicas. E aí eu me remeto ao oposto. A gente nunca viu um índio com espinha, a gente nunca viu um aborígene ou a populações que residem em indígenas paraguaios, eles não têm espinha e são muito pouco prevalente a incidência das doenças como o autismo, como o Parkinson. Você nunca vai ver um índio com Parkinson. Você não vai ver um índio com ansiedade, com transtornos depressivos, porque isso está relacionado à nossa dieta. Por isso que os países ocidentais que estão consumindo, a gente está consumindo altas concentrações de ômega 6, uma alimentação muito inflamatória, a gente tem alimentos ricos em frutose, a gente tem esses consumos excessivos de trigo, de glúten, de açúcar, de produto industrializado, de antibiótico. Isso tudo destrói a nossa microbiota, consequentemente vai comprometer o sistema canabinoide, e aí a gente entende por que desde a década de 20, da Revolução Industrial, a gente tem uma alta de doenças crônicas como a fibromialgia, a dor crônica, o Alzheimer, as demências, o Parkinson, o autismo. São doenças que, se a gente pudesse perguntar para os nossos bisavós, bisavô, quantos amigos com Alzheimer você tem? Ele não vai nem saber te responder essa pergunta, que provavelmente ele não teria nenhum. Né? A incidência do Alzheimer nos séculos anteriores era muito pequena. E o Alzheimer, eu estou falando dele porque existe uma relação, um link entre a fibromialgia e o Alzheimer, e o autismo e algumas doenças autoimunes, que é a deficiência do sistema canabinoide. Por isso é tão importante, né? Não, desculpa, pode falar. Não, por isso que é tão importante. Aos hábitos, né? Sim, por isso que é tão importante mudar o estilo de vida. Não é somente não é um clichê, é porque a gente sabe que a soma de tudo que a gente faz, ele vai determinar lá no futuro se a gente vai ter saúde ou se a gente vai ter as deficiências relacionadas a esse sistema, se a gente vai ter perda de memória, se a gente vai ter distúrbio de comportamento, se a gente vai ter alterações do humor. Tudo é resultado de tudo que a gente fez ao longo da vida. E um parênteses nisso. Então, pode falar. Não, fala você, doutor. E aí, assim, para completar tudo isso que o doutor João falou, que existe muito produto alimentício na prateleira, né? Assim, então, assim, a questão eu digo também pelas mulheres que nós somos, a gente trabalha, a gente estuda, é dona de casa, então a correria está grande, então a gente acaba comendo no meio do caminho e comendo coisas práticas, né? Produtos prontos. Então, assim, o que eu percebo é que eu tenho mais mulheres doentes do que homens. Pelo menos eu atendo mais mulheres. Eu também não sei se as mulheres procuram mais, né? Os homens, eles demoram mais a chegar. Então, assim, quando a gente vai, é um absurdo. Olha, 100%, eu digo, tem 99%, não. 100% dos meus pacientes, eles têm deficiência de vitamina, algum tipo de deficiência vitamínica, e eles têm deficiência na questão da proteína na alimentação. 100%. Assim, quando eu vou calcular a alimentação, eles consomem bem abaixo do que se deve consumir, de acordo com aquele peso. E eles têm disbiose. Vou dizer, 100% tem disbiose. E aí eles acham normal, eles já estão acostumados, habituados, eles acham que já fazem parte da vida dele. Então, essa questão da disbiose da pele, que o doutor João falou, a questão das espinhas, tem a disbiose interna, intestinal. E aí existe aquela desbiose da boca, né? Que acontece, que a doutora Marina consegue identificar bem através da língua, da cor da língua. Então, existem vários tipos de deficiência que a gente carrega na nossa genética. Então, assim, a deficiência vem desde... é milenar, né? Assim. Então, a gente vai carregando, a gente vai trazendo na nossa genética o que nossos antepassados consumiram.
Tanto é que a gente tem dentro da gente a nossa maconha interna. Então, assim, a gente consumia, os nossos antepassados consumiam isso. Então, assim, existe todo esse contexto alimentar que a gente carrega, né? E a gente acaba. Uma das dificuldades que eu tenho é quando a gente vai fazer uma reeducação alimentar com o paciente, toda a família tem que entrar no contexto. Porque se é muito difícil você mudar a alimentação de uma pessoa se a família não colaborar. E às vezes procura a gente para tratar patologia, não trata a alimentação como prevenção. E a alimentação realmente é prevenção, a gente é o que a gente come. E a gente tem como ir modulando isso. Tanto modulando o sistema endocannabinoide, como também modular comitante com a alimentação. E aí, nesse contexto, a gente vai estimular os pacientes a mudar o seu estilo de vida. E aí, a gente vai aplicando de acordo com o tipo de objetivo principal que ele vem nos trazendo sempre, né? Mas uma das maiores dificuldades realmente também é a família que ela tem que colaborar nesse contexto. Né? E ele carregar isso para a sua vida em relação ao trabalho, que tipo de trabalho você faz, você contaminar os seus amigos com hábitos bons, né? Saudáveis. É importante você também trazer esse contexto de alimentação como prevenção também, não para curar uma comorbidade, né? Ou então tratar uma comorbidade, ou se manter com aquela doença que já está instalada, que a gente não tem como mais reverter. É bem interessante tudo isso. Eu ia fazer um parênteses juntando um pouco de tudo que vocês estão falando, que essas doenças novas, né, enxaqueca, fibromialgia, Alzheimer, né, não tão novo, mas que são doenças que a gente não encontra cura e até não encontra tratamento muito eficaz, né, enxaqueca e fibromialgia, assim, os relatos de pessoas que têm cronicamente, que não conseguem achar tratamento eficaz, são muito frequentes. E aí todas elas, como o Dr. João falou, se relacionam com essa mudança de estilo de vida. E o triste é ver que na ciência, né, na academia, não existe um empenho tão grande nesse tipo de investigação, né? Estou fazendo meu doutorado sobre fibromialgia, querendo abordar aspectos alimentares, o uso da cannabis, e tem pouco estímulo à pesquisa, né? Então a alimentação é uma coisa já difícil de se medir em um estudo clínico, como que você controla o que aquele paciente está exposto, e também a quem isso beneficia, né? Quem que vai patrocinar esse estudo, se é um estudo que liberta as pessoas da medicação e faz elas terem mais autonomia, né? Ninguém quer pagar por isso. Então acaba ficando muito limitado, e aí as pessoas muitas vezes se agarram em, mas não tem comprovação científica, né? Até alguém tinha comentado aqui que não tem muito interesse dos médicos em usar cannabis. Eu não sei se não tem muito interesse ou se não tem muita informação também, né? Se não tem muita disponibilidade disso, das pessoas terem muito preconceito. Mas o fato é que existe aí uma lacuna muito grande e as pessoas ficam, mas não comprovou que a vitamina D, sei lá o quê, não comprovou. Mas como que não comprovou, né? Não comprovou na ciência moderna, porque a gente tem várias sociedades com outros estilos de vida, com mais saúde e, né, enfim, povos lá, medicina chinesa e ayurvédica, tudo que são conhecimentos muito antigos, que falam basicamente o que a gente está lutando para tentar provar hoje, né? Precisa comer melhor, precisa fazer uma dieta anti-inflamatória, precisa fazer atividade física, manter o nosso corpo funcionando. Parece uma coisa tão óbvia, né? Tão intuitiva, óbvio que eu preciso manter meu corpo saudável, ativo e me alimentar bem. Isso vai cuidar da minha saúde, né? E a gente vai encontrando essas lacunas para ter o tratamento com cannabis como mais um recurso, né? Mas aí o problema é que as pessoas usam, assim, essa fala já é antiga, mas a questão de você trazer isso, a nutrição como base, assim, não é porque eu sou nutricionista, não, é porque eu vejo todos os dias, eu trabalho com patologia. Então você só consegue enxergar melhor que a nutrição é base quando você está dentro do contexto, né? Eu também faço tratamento com óleo de cannabis. E eu sofri a vida inteira com enxaqueca. Então, graças a Deus, por estímulo do Dr. João Noronha, eu digo, Andréia, acho que você
tá bom de fazer esse tratamento de enxaqueca. Então, assim, graças a Deus, também tinha problema com constipação e tudo. Então, eu utilizei em mim também os métodos que eu utilizo com meus pacientes e funciona, quer dizer, funciona com meus pacientes. Assim, eu tenho um paciente, é incrível, que sofreu a vida inteira com constipação e quando ele fica com o intestino dele regulado, ele é mais feliz. Então, as pessoas, então, assim, inconscientemente eles dizem, eu estou me sentindo melhor, mais feliz. Então, assim, esse nome enfesada, a pessoa vive enfesada porque cheia de fezes, né? Já pensou, você 4, 5 dias com fezes dentro de você, aquilo ali cheio de toxina, indo para o cérebro, para as bactérias, né? Então, assim, veja que as pessoas, elas... tá tudo muito interligado, intestino e cérebro. Então, se tudo que é para ir embora no mesmo dia, fica lá 4, 5 dias, né, em fase de refeição mesmo, e aí aquilo ali vai lhe causar várias coisas. Como eu falo também da questão da hidratação, né? O ideal de consumo de água livre, eita, tá travando, não. O consumo ideal de água livre por dia é 30 ml por quilo de peso. As pessoas, elas não bebem água. Eu tenho um paciente que passa o dia inteiro para tomar 2 copos de água. Então, se você não bebe água suficiente, o seu corpo vai fazer o quê? Ele vai retirar água de onde tem. Vai retirar das suas fezes, da sua urina. E você vai ficar cheio de toxina. Cheio de cabeça, cheio de toxina. Então, até a hidratação, ela é de extrema importância. Hidratação e alimentação, ela é a base de tudo. A gente acorda pensando no que vai comer e dorme de barriga cheia. Eu costumo muito dizer isso. Então, assim, a gente tem as refeições diárias para a gente se manter em pé, a gente se manter pensando. Então, para a gente se manter bem, com saúde, a alimentação, ela deveria ser colocada como fator principal em qualquer médico, independente de ser prescritor ou não de cannabis, como tratamento em conjunto, né? Se o paciente ele vai para o endocrinologista, é porque ele está com as taxas todas alteradas. E às vezes o paciente só resolve mudando a alimentação, fazendo exercício físico. E aí existem coisas que são hereditárias que também podem ser amenizadas com a mudança alimentar. Então, assim, o paciente estando saudável, ele tendo uma carga genética que ele vai desenvolver. Então, os estudos falam sobre isso. Se você trata precocemente com alimentação, exercício físico, saúde mental, comorbidades que já são existentes na sua família, você consegue retardar que isso chegue para você. E até passar despercebido. Você viver a sua vida sem pressão arterial, sem desenvolver um diabetes, né? Ou então um Alzheimer. Então, assim, você pode realmente retardar. Eu acredito que a cannabis, ela pode... Acho que cortou, Travou? Andréia. Ou só pra mim? Deu uma travadinha, né? Vamos ver se ela volta. Uma outra coisa, Lívia, que eu acho interessante que relacionada ao tema são os fatores nutricionais, as propriedades nutricionais da cannabis que a gente aqui no Brasil a gente não utiliza. Eu, há uns 6 anos atrás, eu tive o prazer de receber um pessoal que estava vindo dos Estados Unidos e eles me trouxeram um pacotinho assim com sementes de cânhamo. Naquele momento eu consumia sementes, né, assim, sem saber muito a respeito das propriedades nutricionais, e depois de um certo tempo eu fui pesquisar. E hoje se convenciona que a proteína advinda das sementes da cannabis, elas têm propriedades nutricionais talvez maiores do que qualquer outra proteína vegetal disponível, da proteína da soja, do que qualquer outro tipo de proteína. Ela é a mais hipoalergênica. A semente da cannabis, ela possui todos os aminoácidos essenciais para a nossa vida. São os aminoácidos essenciais. São aqueles que a gente não produz. Oi, Andréia. Desculpa, vamos trocar o intérprete rapidinho? Obrigada. A Aline sai, aí eu coloco o Felipe. Aí vai dar certinho.
Deixa eu adicionar ele aqui. Pronto. Desculpa, doutor João, pode continuar. Então lá você está se tornando muito comum você consumir a cannabis como um suplemento nutricional, né? As sementes elas não possuem os fitocannabinoides, né? Mas em compensação a semente é riquíssima, riquíssima em ômega 3, né? Ela é rica nos ácidos graxos poliinsaturados. Ela é rica na questão dos aminoácidos e da proteína que ela é altamente biodisponível. Uma proteína altamente biodisponível é aquela que a gente alimenta e absorve bastante daquela quantidade que a gente se alimentou. Então, esses fatores que a gente fala, que são as propriedades nutricionais da cannabis, é o que a gente chama de nutrição canábica, para não haver confusão das pessoas acharem que a nutrição canábica se diz respeito a alimentação da planta em si, né, da parte da agronomia. Mas não é. A nutrição canábica se refere a, sim, você consumir a cannabis, porque a planta, muitas pessoas não sabem, ela é comestível, né? Eu tenho uma lista aqui das substâncias que tem na planta. A gente tem aminoácidos, ácidos graxos, vitaminas, açúcares, proteínas, além dos canabinoides, dos terpenos, dos flavonoides, que são as substâncias que dão aroma e cor para a planta. Então, tudo isso, quando consumido na planta in natura, porque ela pode ser consumida in natura, é claro que hoje no Brasil, para uma pessoa consumir a planta in natura, ela tem que ter um habeas corpus para ela poder cultivar isso de forma legal, mas quem sabe no futuro a gente não seja contemplado com a legislação que possa beneficiar a gente e os pacientes que precisam, né? Eu costumo falar no consultório que a melhor forma do paciente consumir a cannabis não é através do óleo de uma associação ou através do óleo importado, é a partir do momento que aquele paciente ele obtém todo o conhecimento do tratamento, o que ele pode fazer, o que não pode, quais são os efeitos colaterais, quais são os riscos e os benefícios. A partir desse momento, o paciente, ele tem toda a habilidade, todo o direito de cultivar a própria planta, que é igual a gente assiste nas lives da Lilica, as infusões canábicas, as manteigas, os azeites, porque o paciente ele vai poder consumir isso em pequenas frações ao longo do dia. Ele não vai precisar de fazer uma dosagem enorme de manhã e outra à noite, não. Ele pode consumir na salada, ele pode consumir no suco, ele pode consumir no omelete. Então, o paciente, quando ele tem ele tem isso à mão, os instrumentos, e ele tem o conhecimento para fazer isso na quantidade, para não poder também exceder a dose, para ele poder usar a dose correta. Depois que ele tem todo esse conhecimento, ele passa a se tratar com um medicamento feito dentro de casa. Você imagina, não precisa de correio, não precisa de associação, basta ele. E eu acho isso muito bonito, porque o direito ao acesso à cannabis foi disso, foi de pessoas que faziam desobediência civil, cultivavam nas suas casas e atendiam a vizinhança. Então eles produziam o medicamento para o vizinho, para o tio, para a mãe, para o pai. E eu acho isso assim incrível, porque a energia que você transmite para aquilo ali, você poder dar o seu amor, dar o seu cuidado, saber que aquilo ali não teve nenhum tipo de contaminação, nenhum tipo de intoxicante, nenhum tipo de ninguém intermediou esse processo, é você que produz a própria planta. E eu falo isso, algumas pessoas criticam a respeito do cultivo da cannabis, mas a nossa sociedade ela ainda é muito hipócrita. Nós formos para o Canadá hoje, eu considero o Canadá talvez um dos países mais sistemáticos em relação à questão de medicamento e de alimento. Há uns 5 anos atrás, o Canadá publicou, nós temos aqui no Brasil, aqueles folders, quando chega mais ou menos a época, por exemplo, de carnaval, a Sociedade de Infectologia promove folders a respeito do uso de preservativo. Na época de vacina, a Sociedade de Pediatria lança um folder a respeito das vacinas. Lá no Canadá, a Sociedade Médica de Reumatologia lançou uma cartilha ensinando você a cultivar cannabis na sua casa com o título Como produzir o seu próprio medicamento em casa.
Então, eles entendem que a melhor forma de você poder se tratar quando você tem dor crônica, quando você tem alguma doença autoimune, é claro que a medicina convencional ela ajuda, mas por que nós vamos privar as pessoas de poder utilizar um fitoterápico que há milênios vem tratando a nossa sociedade? Nós deveríamos estar agradecendo as propriedades terapêuticas que a cannabis tem, porque as doenças que ela trata hoje são doenças de difícil tratamento, são doenças refratárias e muitas delas doenças sem algum tratamento específico, né, como o Alzheimer. Então, a gente deveria estar aí agradecendo, ao invés de estar punindo a planta, porque algumas pessoas abusam dela, algumas pessoas fazem um uso indiscriminado, o que a gente não tem nada a ver com isso, que é o direito de cada um. A gente não pode tirar o direito do paciente de utilizar o seu remédio, porque a cannabis é um remédio, porque algumas pessoas fazem um uso indiscriminado e automedicam com ela. Eu acho que mais do que isso, não é... Só um parênteses, gente. Vocês estão vendo o Felipe? Porque não tá aparecendo aqui pra mim. Não, também não está aparecendo, não está. Não, acho que ele podia sair e entrar de novo, Felipe, pra gente poder... Não tô aparecendo, pessoal? Não, tá, pra mim ficou assim. Vou voltar, vou sair e voltar. Bom, tá bom. Aí. Vou adicionar ele aqui de novo. Ah, eles estavam vendo o Felipe? Acho que só a gente, então, não estava vendo. Eu vou adicionar ele de novo. Não sei, não tá indo aqui. Ele sai. Ele tá aparecendo afinal ou não tá? Não, não está aparecendo. Bom. Tá todo mundo falando que tá? Então, tá, parece que Acho tá. que era só pra gente. Ainda tá, eu não Pra tô gente vendo tá ainda preto, não. né? Não, só tá nós Coloquei aqui três o na convite. tela. Antes pra mim tava dividido em 4, mas aí ficou preto dele. Acho que agora foi. Agora deu. Voltei? Mas que bom que o pessoal tava vendo. Eu acho que mais do que só tirar o direito porque tem pessoas que abusam, é por muito preconceito também, né? Por muita desinformação, assim. As pessoas criam uma imagem muito pior do que aquilo que realmente é. E aí você comentou até da Lilica, né? Aqui, minha xará, né? Eu fico babando nas coisas lá, olhando e falando, nossa, quero fazer também, né? E isso traz muita autonomia. Eu gosto muito disso, porque o paciente cultivar e ter esse processo, tá nas mãos dele, né? Ele tá fazendo aquilo por ele tá engajado, envolvido com o próprio tratamento, com a própria saúde, e aí isso faz toda a diferença, né? Eu posso dizer pela fibromialgia, assim, essa apropriação, né, dessa responsabilidade, desse protagonismo, faz toda a diferença, né? Porque dá muita força, dá muito poder pro paciente. E as pessoas estavam perguntando aqui sobre o sistema endocannabinoide, né? Que eu acho que é uma coisa que também a Marina falou. Como a gente estimula esse sistema, né? Não usando cannabis, como que a gente estimula? Eu acho que tem muito a ver com esse estilo de vida, né? Com a modulação aí, melhorar a microbiota, melhorar nossos hábitos de sair do sedentarismo. Eu não sei se é exatamente isso. Assim, pode falar, Andréia. Eu vou falar e você complementa, tá? Aí tem até uma paciente minha aí na live, a Lívia, que Sou xará também. Um monte e de aí, Lívia. fibromialgia, Lívia, né? E aí, assim, o que eu percebo? O paciente que tem fibromialgia, ele tem a serotonina total baixa. Eu não tô ouvindo Então, a Andréia, não sei se vocês eu estão estimulo ouvindo. com alimentos ricos em triptofano. E aí eu também passo... O Felipe não tá ouvindo a Andréia? Não ouço a Andréia. Tá ouvindo, Felipe? Não tá? A imagem dela tá circulando aqui pra mim. Deve estar voltando tá a conexão, então. Porque aqui pra gente ela tá rolando um negócio aqui, né? Nesse Instagram. Tá. Conecta. Então, Vamos ver. Agora deu uma travada geral pra mim aqui. Vamos ver se volta.
Para mim Aqui também também. parou tudo. Eu estou vendo vocês normal. Mas eu estou ouvindo Tá ok? você. Então, Eu aí só não ouço tem a doutora alguns. Andréia. Eu Estou ouvindo consigo todo manipular mundo, o menos a doutora triptofano Andréia. através de chocolate ou Será que é eu o gelatina. Eu problema? vou manipular em farmácia manipulação. Então, assim, além de consumir Deixa eu triptofano, tentar sair eu mais uma peço vez para aqui. alguns Será que é uma boa pacientes ideia? Eu não manipularem, sei. a gente estimula alimentos ricos em Acho que o Felipe triptofano pode também. sair só rapidinho e voltar, Vou porque ele não tentar. está ouvindo, né? Ele não está ouvindo a doutora Andréia. Vamos lá de novo. São muitas conexões aqui. Deixa eu chamar ele. Aí. Agora vai. Problemas técnicos. Acho que agora ele voltou. Vamos ver. E agora? Estou de dedinhos cruzados. Ele está ouvindo? Poxa, continua igual. Agora ele consigo não ver a está doutora aparecendo aqui Andréia. na tela, né? Ih, tá rolando algum negócio aí com Para mim tá vocês. aparecendo. Pra mim aparece todo mundo. Para mim, não. Para mim não aparece, só Será aparece que só o a Dr. Aline João está e por aí Lívia. para ela tentar socorrer, para a gente comparar só por minha causa? Não sei, não. Vamos ver, Aline. É, Dá um alô a Aline aí, está por aí. que aí a gente Pode troca. ser. Vamos ver. Pro pessoal tá aparecendo, né, todo mundo. Só que entre eles não tá. Se eu ao menos ouvisse a doutora Andréia, estava ótimo. Tá faltando só eu ouvir o Mas que ela eles estão me disse. escutando agora? Quem não ouve a doutora Andréia é o Felipe, aí ele não consegue fazer a tradução. Me escutando. Então, por isso que a gente está tentando resolver para não parar a tradução, né? Apesar que o pessoal está ouvindo, mas aí se o Felipe não conseguir fazer, ele não vai. Vamos ver, a Aline não respondeu aqui. Doutora, finaliza o que a fala, que aí enquanto isso ela vai trocando. Vamos ver se a Aline entra. Parece que a Andréia não tá escutando a gente ou tá? Tá Estou ouvindo a escutando. Tá escutando? gente? Tá. Só não estou vendo a Aline nem o João. Então, João, você não tá vendo o João? Não, a Aline ou o Eu vejo João. Vejo todo mundo, menos a outro doutora rapaz, Andréia. esqueci o nome dele. Felipe. Ah, pode ser a conexão da Andréia. Será? Porque a Andréia para mim tá aparecendo bem quadradinho, assim. Uhum. O Felipe precisa sair para eu conseguir adicionar a Aline, mas é que eu não sei se ela tá aí. Ok. Não sei se ela tá também. Eu tô vendo o Dr. João e a Aline. E Lívia. Aí não Vamos estou vendo tentar, os então, o Felipe tradutores. sai e eu tenho que colocar a tentar. Aline. Se a Aline não tiver aí, o Felipe entra de novo, a gente tenta para continuar. Ok, vamos lá. É que são muitas conexões, né? Aí eu acho que Instagram. Eu acho, Lívia, é melhor desconectar os comentários. Eu vou, é que Acho eu que preciso dos ajuda. comentários para interagir, para saber quem que eu vou chamar aqui. Vamos ver. A Aline. Acho que ela não tá aí, viu? Vai ter que entrar o Felipe de novo. Vocês estão vendo a gente quadradinho, gente? O pessoal tá falando. Tô Bom, vendo vamos tentar você. entrar o Felipe de novo. E aí vamos torcer. Bom, vamos esperar o Felipe entrar aqui. E aí a gente vai continuando, né? O que vocês acham? Podemos. Podemos. Sim, então, eu parei aonde mesmo? Eu parei nos Ixi. triptofanos, né? É que a gente tá falando de modulação do sistema endocannabinoide, né? Ah, a Aline Aí, apareceu aqui. Vou chamar ela. Vamos ver. Que eu acho que é essa ideia, assim, que eu também tenho essa curiosidade, né? Agora,
Vamos ver. Tudo certo? Tudo certo, vamos lá. Obrigada, Aline. Nada. Tá me escutando, Aline? Tá escutando? Tá escutando? Uhum. Agora eu não tô vendo a Aline. Eu não tô vendo. Ah, então é a conexão lá mesmo. A Aline ouve a doutora Andréia? Ah, então é isso. Então, doutora, tenta sair e voltar para ver se resolve. Eu acho que o problema tá ali. Ok. Vamos. Vamos falar de novo Bom, falando. então, doutor, sobre isso do sistema endocannabinoide, né? Esses estímulos nossos mesmo para esse sistema. Porque eu ia explicar, eu costumo fazer essa explicação no consultório para os pacientes entenderem como que a cannabis vai agir sobre o sistema canabinoide. Então, o sistema canabinoide é como se ele fosse uma fechadura. Como a gente tem várias fechaduras no nosso organismo, no nosso corpo, que são os receptores canabinoides, que eles têm um código específico, que para ele funcionar, você precisa de uma chave, né? E o nosso sistema endocannabinoide, Lívia, ele só tem essa fechadura, só 2 substâncias no mundo possuem esse código. Uma é a anandamida, que é um transmissor produzido pelo nosso corpo. E a segunda é o THC da cannabis. Então, teoricamente, as únicas maneiras de você estimular o sistema canabinoide é através da anandamida e através do THC da cannabis. Porém, desde 2001, várias pesquisas vêm tentando demonstrar alimentos que possam aumentar a produção de anandamida, hábitos que a gente tem, que tipo de atividade física pode gerar aumento dessa potência do sistema canabinoide. Então, as pesquisas elas vieram trazendo muitas informações. Alguns patógenos presentes em alguns simbióticos podem aumentar a produção de anandamida, algumas atividades físicas, algumas atividades mentais, a própria meditação, a eletroacupuntura. Então, isso são coisas comprovadas realmente, cientificamente, que alteram ou aumentam o tônus do sistema canabinoide. Agora, na natureza, a gente tem uma coisa chamada de canabimiméticos. O que são os canabimiméticos? São alimentos, substâncias que simulam os fitocannabinoides. Então a gente tem vários, a tintura da equinácea, o próprio cacau. Muitas pessoas falam, tem CBD na copaíba, tem CBD no cacau. Não, não tem canabidiol no cacau, não tem canabidiol na copaíba. O que nós temos são substâncias canabimiméticas. O que elas fazem? Elas simulam os compostos da cannabis no nosso organismo. Lógico, com uma potência menor, mas elas simulam. Então, tem vários alimentos que fazem isso. Eu tenho uma lista que eu fiz um trabalho há um tempo atrás, que a gente tem mais de 80 alimentos funcionais, ou tinturas, ou óleos essenciais, que comprovadamente aumentam o tônus do sistema canabinoide. E é claro que um fator essencial é o bem-estar da saúde mental. O bem-estar físico e mental, ele não somente traz benefícios à saúde pela teoria que a gente conhecia anteriormente, mas quem faz esse link, quem promove através da atividade física, da nutrição adequada, quem faz essa conexão com o nosso corpo é o sistema endocannabinoide. E a gente não pode desvincular de forma alguma, e eu acho isso muito importante, eu aprendi isso com a doutora Andréia, que a microbiota intestinal, a microbiota do nosso corpo, ela não é diferente da microbiota do solo do alimento que a gente come, do lugar que a gente vive. Então existe uma relação entre as bactérias que estão na gente e aquelas que estão presentes no solo onde os nossos alimentos são cultivados. Então, quando você tem um solo saudável, é essencial para você ter um intestino saudável e você ter o cérebro saudável. Então, quando a gente fala de alimentação, algumas pessoas falam assim, pede para a doutora Andréia fazer uma receita lá, uma dieta.
não vai muito além de uma receita de bolso, como ela diz, né? São os fatores que envolvem a microbiota, são os alimentos que são intolerantes que você tem que retirar da sua dieta. E quando você traz isso para dentro de casa e contamina de forma positiva os seus familiares, você consequentemente está trazendo saúde para os seus entes, para os seus familiares, as pessoas que estão junto de você. Então, tratar o seu sistema canabinoide, consequentemente, você também traz esse universo para dentro de casa e a gente observa muito com os pacientes, né? Eles levam o óleo para dentro de casa, mas junto com o óleo vai as orientações da doutora Andréia, vai a terapia da doutora Marina, vai as orientações em relação a como utilizar o medicamento. Então, é muito bom a gente ver que essa nova terapia canabinoide, ela é totalmente dependente de outras terapias, né? E integrar isso é muito importante. Não, incrível isso, e esses canabimiméticos. Canabimiméticos. Engraçado, porque tudo que você falou eu uso. Eu uso cacau, eu uso equinácea, eu uso copaíba, eu amo. E é super legal de saber que eles, né, têm essa atuação aí nesse sistema. E, assim, a minha sensação, ouvindo tudo isso, é que cuidar do sistema endocannabinoide é basicamente cuidar da saúde, assim, né? O que a gente costuma falar, pelo menos o que eu bato muito na tecla, assim, para fibromialgia, que é realmente esse olhar para a alimentação mais complexo, mais profundo, que não vai ser da noite para o dia, mas que a gente precisa começar a pensar melhor as coisas que a gente coloca para dentro, né? Entender melhor de onde elas vêm, qual que é a função delas, né? Se alimentar com mais consciência, fazer escolhas mais conscientes, mais inteligentes, e também, né, ter um corpo ativo, fazer exercício. E aí, às vezes, as pessoas falam, mas é muita coisa, é muita coisa. Na verdade, a gente tem que voltar para o que a gente fazia antes, né, nos povos antigos, que é tirar muito do que tem hoje de estímulo de alimento, de prateleira, e voltar, né, para eu me conecto com esse alimento, eu percebo que o meu corpo precisa. Acho que a gente está muito nesse movimento de voltar às nossas origens, respeitar mais essa conexão, né, com o solo. Que coisa incrível isso, né? De saber que o solo faz todo sentido. E hoje o solo que a gente come, um solo totalmente prejudicado, né? Não tem saúde nenhuma. Não. Então tá tudo errado, basicamente. Tudo. E na prateleira a gente quase nunca encontra comida. A gente encontra o produto alimentício, que é o alimento, o melhor alimento é aquele orgânico, sustentável, aquele regional, porque você sabe que a bactéria que foi envolvida no cultivo daquele alimento, ele é semelhante à bactéria que vive dentro da gente. Eu costumo brincar com o paciente que quando ele come uma maçã, por exemplo, que ela está pendurada na árvore, ela parece estar livre de micro-organismos, mas não. As bactérias estão nelas, estão na árvore, estão no chão, estão na minha pele, estão no meu intestino, estão na minha boca. É tudo um ciclo que se alimenta, né? A gente faz parte desse processo. E hoje a gente tem a tendência de morar em um apartamento, a gente usa antibiótico para matar todo tipo de bactéria no nosso corpo, a gente passa produto químico isolando a nossa casa dos patógenos, que inclusive grande parte deles são benéficos, e a gente costuma viver nesse meio, cheio de produto químico, cheio de disruptores endócrinos, que talvez sejam os maiores vilões hoje contra a saúde. Então, e a doutora André, ela trouxe essa noção para a gente de quão é importante você não importar apenas com o que você está comendo, mas é a qualidade do seu intestino, é a qualidade de como você aborda o uso de antibiótico, como você aborda o uso do açúcar, o uso do trigo. Então isso tudo são coisas que a gente não tem uma fórmula pronta. Por isso que um nutricionista estuda tanto tempo para poder vir e poder orientar a gente. O papel do nutricionista é esse, é habilitar a pessoa a ser cuidador da própria saúde. E individualizado, né? De uma forma individualizada também. Deixa eu dar uma checada aqui só com a Fran, né? Que a gente é 8h30 já. Já tá extrapolando os nossos. E aí os comentários acho que cobrem
A Aline. Aí eu precisava falar com ela. E se o Felipe entrar agora um pouquinho? Que aí troca o lugar, né? E ela fica lá, porque aqui os comentários vão cobrir a Aline. Talvez seja Fran, melhor eu. ah, Sei. ô Fran, fala aí, a gente tá na hora de encerrar, vamos fazer os comentários finais, que já deu 1h30, né? Acho que já tá estendendo. Vamos ver o que ela fala. É, vamos então a doutora Andréia comentar também sobre isso, né? Eu vou desativar os comentários aqui para a Aline poder aparecer, tá bom? Aí, Então, pode, assim, então vamos encerrar. então, como o doutor João falou, tem a questão da a gente tá, a microbiota intestinal é só um pedacinho. A gente vive envolto de um microbioma, né? Existem até estudos, né, sobre isso, né? Assim, existe um microbioma, então a gente vive rodeado de vários tipos de bactérias. Acredito que nós somos comandados por ela, né? Assim, eu costumo dizer isso. Então, a gente tem mais microbiota no nosso corpo do que células. Então, a gente tem que Muito cuidar mais. a gente tem que cuidar delas bem direitinho, cuidar do nosso ambiente, cuidar da questão de onde a gente retira esse alimento. Por isso que eu estimulo muito meus pacientes a fazerem hortinhas, mesmo que seja em apartamento, porque, assim, estimula a questão orgânica, tem a questão dos agrotóxicos e tudo, né? Às vezes o paciente, quando faz os exames, ele está cheio de metais pesados. Então, aí o paciente tem que consumir alimentos que retirem aqueles metais pesados e tudo. Então, tem a questão do que você consome, o shampoo que você usa, o sabonete que você usa. Então, tem toda essa questão desses metais pesados que você traz para o seu corpo e para o seu ambiente que está ao redor, né? Então, assim, quando você tem esse olhar minucioso do que como é que você está lidando com essa industrialização com o seu corpo e com a sua casa, você melhora a sua qualidade de vida. E às vezes é uma questão, veja, se você olhar para os nossos antepassados, e se olhar para os seus avós, bisavós, eles viviam uma vida simples, né? Eles adoeciam menos. Então, as crianças, elas viviam correndo no chão, pisando na lama e tudo, naquela coisa toda. Então, tinha esse contato, né, com a terra, com o ambiente em si, e elas adoeciam menos. E, assim, hoje em dia você vê as pessoas, elas são criadas dentro de uma bolha e adoecem mais. E tem uma tendência já a nascer doentes, né? A genética ela vem sendo modificada pela questão do cuidado total. A industrialização, né, ela faz isso. As pessoas elas estão mais bitoladas à questão do uso mútuo da internet, do fast food, da falta de exercício físico. Tem a questão da obesidade, e o paciente obeso, ele é inflamado em si, ele já dificulta mais ainda todo um contexto de carregar várias comorbidades aí da questão da inflamação da obesidade. Então, assim, a gente tem que realmente reconsiderar várias coisas e voltar a se conectar com a natureza. Olha, e não a gente ter o costume de ir para o médico e voltar com a receita e ir na farmácia para a gente melhorar uma coisa e piorar outras mais. Então, assim, a gente tem que restabelecer isso no nosso corpo, e o nosso corpo ele se adapta normal. Então, a gente tem que tratar o nosso corpo com prevenção. E o alimento ele é preventivo, sim, para várias doenças. E para nossa qualidade de vida, eu acho que a alimentação, exercício físico, saúde mental, tudo que a gente já falou é essencial, e a gente tem que realmente repensar alguns conceitos e voltar realmente se conectar com a natureza, né? Se conectar com a natureza. Eu acho que esse é o ponto principal. Quando a gente se Eu reconecta, sou a gente super melhora adepta. bastante. E Muito se legal. livrar, né? Assim, a indústria farmacêutica, ela está aí, a gente tem que mudar isso aí. E quem sabe mudar essa cara da farmácia e ver essa questão da farmácia viva, né? A gente trazer, é importante sim, eu acredito muito nos chás, na planta, né? Tem as plantas que elas são as plantas não convencionais comestíveis, né? Então a gente pode aproveitar
a cannabis desde a semente e até a folha em si, para utilizar em receitas aí. Tem a Lilica, que estava agora há pouco aí, ela é expert nisso, né? Felipe O também. que a Felipe, Aline ele ia da falar hora. aqui? Eu ia pedir para trocar. Ah, tá. Troca então A e aí gente, a gente encerra já. a gente encerra, né? É Uhum. isso, gente. Sai Assim, aí, Aline. eu quero agradecer, né? Assim, as pessoas que ficaram conosco até agora, né? E chamar para o curso os profissionais de saúde e outras demais pessoas que querem participar desse curso, para aprender um pouco mais do sistema endocannabinoide, da importância da alimentação como base. Esse link da nutrição, né, voltada à terapia canabinoide. Então, assim, profissionais excelentes que vão estar lá, né? Doutor João Normanha, eu, doutora Marina e outros demais. E a gente vai estimular conhecimento para os profissionais para agregar já nos atendimentos que já são feitos no dia a dia. E aí a gente vai estimular o conhecimento, né? Conhecimento é tudo. E a gente vai ser pioneiro nessa questão da nutrição e voltada, aliada, né? A nutrição como aliada na terapia. É isso. E aí, doutor Muito João, legal. fala aí, completa aí minha fala aí, em relação ao nosso curso. Não, em relação ao curso, eu acho que é essencial que hoje a gente tenha uma visão a respeito do futuro. Então, a cannabis atualmente, ela ainda está sendo introduzida nessa área médica, mas inevitavelmente no futuro, algumas patologias elas não têm como, elas serão tratadas pela cannabis, né? E a gente sabe também daquelas patologias que podem se beneficiar com a prevenção, né? Através da prevenção, como as demências. Então, hoje, por exemplo, no Canadá, aquele paciente, aquela pessoa que tem um parente que teve o Alzheimer de início precoce, e essa pessoa ela passou dos 50 anos e ela não tem doença, ela já está autorizada a utilizar os derivados da cannabis para se prevenir o aparecimento da demência. Então, a gente está indo, aqui no Brasil é assim, a cannabis só é utilizada em último caso, a pessoa não tem mais o que fazer, e quem criou esse protocolo nunca fez uma pesquisa a respeito da cannabis, que é o Conselho Federal de Medicina. E o Canadá, com o Ministério da Cannabis, com mais de 4.000 pesquisas publicadas, nos vem para a gente e diz assim, não, a cannabis ela tem que ser a primeira alternativa terapêutica de várias doenças. Então, hoje talvez seja uma coisa ainda um pouco obscura, um pouco desconhecida, mas aquele profissional de saúde, para no futuro, ele poder estar integrado a essas terapias e ele poder observar realmente eficácia no tratamento de algumas patologias, e isso tanto para quem trabalha com neurologia, com a reumatologia, com dermatologia, todas essas áreas médicas poderão se beneficiar com a terapia canabinoide no futuro. Então, esses profissionais eles têm que estar preparados para isso. Eles não podem. É inaceitável hoje um médico ou um profissional da área de saúde não reconhecer ou não saber a respeito do sistema endocannabinoide. Poxa, se é um sistema que está envolvido na gênese de inúmeras doenças que ele está tratando dentro do consultório, como pode ele não conhecer esse sistema e não reconhecê-lo, não estudá-lo? Então, eu trago uma das falas do Dr. Ethan Russo, que ele realmente traz uma preocupação enorme, porque, incrivelmente, Lívia, até hoje, não se incorporou esse assunto ao currículo médico, à grade curricular médica. Então, continuamos tendo médicos formando sem um conhecimento a respeito do sistema endocannabinoide. E eu não estou falando da cannabis, eu não estou falando que todo médico deve prescrever a cannabis. Todo médico deveria conhecer o sistema endocannabinoide e a sua implicação nas doenças que hoje eles estão atendendo. Então, pela própria segurança de quem no futuro vai procurar um médico quando tiver sinais ou sintomas de fibromialgia, de dor crônica, de qualquer doença que a cannabis possa beneficiar, a gente briga para que o médico ele possa ter, dentro do arsenal de coisas para tratar as doenças, também a cannabis.
Não somente a cannabis, é que ele tenha também essa opção, essa alternativa terapêutica. E esse curso, ele vem para isso. A gente vem para conscientizar os médicos, conscientizar os pacientes, as pessoas, para que esses indivíduos eles possam ter uma nova visão, uma nova ótica a respeito dessas terapias que hoje são tão ineficazes para essas doenças. Nossa, falaram muito bonito vocês. Eu acho que é isso mesmo, assim, né? É inadmissível mesmo profissionais ainda de saúde, médicos, terem algum tipo de preconceito em relação a isso, uma ignorância em relação a esse assunto, né? Que as pessoas é um movimento que não vai ter volta. Eu acho que quem está resistindo vai ficar para trás, porque as pessoas estão buscando isso e tem medicamentos que são prescritos aí a rodo, que tem tanto efeito colateral, que fazem tão mal para o organismo, e aí a cannabis não, porque é perigoso. Então, assim, é muita incoerência, né, também em relação a isso. E, enfim, queria agradecer pelo convite, pela oportunidade, um prazer conhecer vocês, saber um pouquinho mais aí do trabalho, do curso. E a gente vai sempre aprendendo, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu quero deixar, assim, para os pacientes também, porque tem profissional de saúde, né, que quer fazer o curso e acompanhar, mas para os pacientes também de se informar em relação a isso, né? E não assim, onde que eu compro, me fala o que eu quero, eu recebo muita pergunta assim, né? Claro, as pessoas estão em busca de tratamentos, mas entender que esse é um movimento que precisa ser ao contrário, precisa começar você pesquisando, você entendendo, você fazendo escolhas junto com os seus profissionais, né? E não deixar totalmente na mão do profissional também, porque a gente precisa construir isso junto. A gente precisa falar para o nutricionista, por exemplo, de algumas preferências que a gente tem alimentares, né? Que alimentos me fazem mal. Se eu não sei disso, como que eu vou interagir com o meu médico, com a minha nutricionista, com o psicólogo? Então, meu recado final aí para quem está fazendo tratamento ou buscando tratamento, se apropriem do conhecimento sobre o seu tratamento, sobre vocês mesmos, sobre o corpo. Lógico que dá trabalho, mas assim, a gente precisa estudar, a gente precisa aprender mais sobre nutrição, a gente precisa aprender mais sobre autopercepção. E a cannabis principalmente, né? Para a gente também não cair em coisas perigosas por aí, comprar produtos de pessoas que estão querendo se aproveitar disso de alguma forma, né? Enfim, quanto mais informação a gente tiver, mais seguro a gente fica. Mais forte a gente total, eu sou super a favor. E Fran também, que é a cabeça aí do Fibrocannabis, que está nos assistindo, obrigada pelo convite, por todo esse movimento, parabéns por essa luta aí de vocês também. E por ter nos mostrado a importância da acessibilidade para os pacientes deficientes audiovisuais, os deficientes auditivos. Como que a gente deixou tanto tempo isso assim perdido, né? A gente tem que agradecer realmente muito a Fran por esse encabeçamento, por essa liderança nesse aspecto. Sim, né? E por viabilizar isso também, né? Ter as ideias, enfim, executar. E estou super feliz, assim, de ter participado. Quero desejar muita luz, muita abundância, prosperidade nesse movimento aí, no trabalho de vocês, no curso, para que mais pessoas tenham acesso a isso, né? Que é realmente um tratamento que eu acredito muito, é uma filosofia que eu acredito muito, que eu defendo muito, que eu gosto, né? Então, que isso tudo só cresça daqui para frente. E é isso, muito obrigada. Para quem assistiu também. Um cheiro para Pessoal vocês. Maravilhoso. Um prazer conhecê-la, Lívia. Prazer é meu. Já tinham falado de você, agora já nos conhecemos. Sim. E é um prazer, gente. Um grande abraço para todos, boa noite. Obrigado, viu, Andréia? Mais uma vez pela sua presença. Obrigada, gente. Aí, tchau, tchau. Felipe e a Aline também. Valeu. Tchau, Felipe. Tchau, Aline. Tchau, Felipe. Tchau, Aline. Um Tchau, cheiro. boa noite. Tchau. Boa noite.